Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Universidade da Química e hoje nós vamos começar o quadro Mega Química, um quadro onde eu vou tratar de temas fundamentais, não necessariamente sequenciais. E a mega aula de hoje tem por tema reações de substituição nucleofílica. Ela deve ser um pouco maior do que nós estamos acostumados, porém eu pretendo tratar de todo o assunto nessa única aula. Tá certo? Então, prepare-se e vamos para a nossa mega aula. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é uma reação de substituição nucleofílica. Como o nome já diz, é uma substituição de nucleófilos. Como é que isso funciona? Primeiro, aqui eu tenho um aleto orgânico, essa bolinha aqui violeta é o iodo, a cinza é o carbono e a branca é hidrogênio, para qualquer representação que nós vermos aqui. Então, essa espécie nós chamamos de substrato. Quando eu coloco para reagir com uma molécula como amônia, esse átomo de nitrogênio aqui é amônia, vai deixar aqui uma reação de substituição nucleofílica. O que é um nucleófilo? O nucleófilo é uma espécie que gosta de núcleos. Na verdade, ela se sente atraída por cargas positivas. O nucleófilo, portanto, ou é uma espécie aniônica, ou é um ânion, ou é pelo menos uma base de Lewis, uma espécie que tenha elétrons não ligantes. No caso aqui nós temos a amônia, e de fato a amônia tem um par de elétrons não ligantes que a caracterizam como um nucleófilo. E por que isso vai acontecer? Porque esse átomo de carbono do substrato tem uma carga parcial positiva sobre ele. E por que essa carga parcial positiva? Porque ele está ligado a um átomo que é mais eletronegativo. O iodo é mais eletronegativo do que ele. Isso vai gerar uma diferença de eletronegatividade e um momento de dipolo que aponta para o átomo de iodo, fazendo então com que esse carbono, o carbono do substrato, torne-se mais positivo. Essa coloração azul do mapa de potencial eletrostático indica carga positiva, enquanto essa coloração mais avermelhada indica carga negativa. O fato desse carbono estar parcialmente positivo, o fato de ele estar deficiente de elétrons, vai permitir com que ele sofra o ataque do nucleófilo. O nucleófilo, no caso aqui a amônia, uma espécie com um par de elétrons não ligantes, ela vai atacar esse átomo de carbono. Nós representamos isso como uma seta. No momento que o par de elétrons do nitrogênio ataca esse átomo de carbono, e quando isso acontecer, esse átomo de iodo vai se largar do substrato, vai sair, vai quebrar a ligação carbono-iodo. Só que o iodo não sai como iodo, sai como iodeto. Ele carrega o par de elétrons porque ele é mais eletronegativo. Com isso, nós temos como produto dessa reação o carbono ligado à amônia e o iodeto. E notem que quando o iodo sai, ele sai com a carga negativa, portanto ele próprio também é um nucleófilo. E eu estou, na verdade, trocando um nucleófilo por outro. Por isso que o nome da reação é reação de substituição nucleofílica. Aqui nós temos a representação mais tradicional, onde nós temos o par de elétrons da amônia atacando o carbono do substrato com a saída do iodeto. Só para frisarmos alguns termos, o que nós chamamos de nucleófilo é a espécie que ataca o substrato. O substrato é a nossa molécula orgânica onde vai ocorrer a substituição nucleofílica. E o grupo que sai, ele às vezes é chamado de nucleófago. Eu li esse nome em algum livro na época da graduação e gostei. Mas normalmente ele é chamado de grupo de saída ou nos textos mais novos de grupo abandonador. Com isso a gente pode se aprofundar mais um pouquinho, vemos alguns exemplos. Aqui nós temos uma hidroxila. Essa hidroxila está agindo como nucleófilo, que vai atacar o substrato, que é um clorometano. Aletos orgânicos são frequentemente considerados substratos, são os substratos mais comuns. A gente vai ver o porquê daqui a pouco. E após esse ataque, após esse par de elétrons atacar esse carbono, nós temos a saída do cloreto como nucleófago. E o produto dessa reação é o metanol e o cloreto. O bacana é que quando eu faço o estudo cinético desta reação, ela nos passa uma informação bem interessante. Notem aqui, se eu aumento a concentração do substrato do clorometano, sai de 0,01 para 0,02,
a velocidade da reação dobra. O que isso significa? Isso significa que a lei de velocidade desta reação é de ordem 1 em relação ao clorometano. E quando aumenta a concentração da hidroxila? Quando eu saio de 1 para 2 e mantenho fixa a concentração do clorometano, a velocidade também dobra. Isso mostra também que a lei de velocidade tem dependência de ordem 1 em relação ao nucleófilo. Ou seja, a lei de velocidade desta reação é uma reação de ordem 2, onde nós temos ordem 1 para o substrato e ordem 1 para o nucleófilo. A etapa lenta desta reação, porque a lei de velocidade global é um reflexo da etapa lenta, depende do substrato e depende da hidroxila, portanto é um mecanismo bimolecular. Agora, se eu mudo as condições dessa reação, passo para uma reação ligeiramente diferente, onde eu tenho apenas a mudança do substrato, eu troco o clorometano pelo cloreto de terbutila, eu tenho também uma substituição nucleofílica, a hidroxila vai atacar este átomo de carbono, eu vou ter a saída do cloreto, vou formar então o álcool terbutílico e o cloreto. No entanto, o estudo cinético para essa reação, que é bem semelhante de cima, mostra que se eu aumento a concentração do substrato, se eu dobro a concentração do substrato, a velocidade da reação dobra. Então ela tem ordem 1 em função do substrato. Porém, se eu aumento a concentração do nucleófilo, a velocidade da reação permanece constante. O mecanismo dessa reação mostra que a velocidade, a etapa lenta da reação, depende apenas da concentração do substrato, não depende do nucleófilo. Por que reações tão similares, tão parecidas uma com a outra, têm mecanismos de reação diferentes? Aqui a etapa lenta passa por um mecanismo bimolecular, depende do choque do substrato e do nucleófilo. A reação de baixo depende apenas do nucleófilo. A etapa lenta depende somente do nucleófilo, independe do choque do nucleófilo com uma outra molécula. Portanto, nesse caso, nós temos um mecanismo unimolecular. Se você não entende nada de cinética, aqui na Universidade da Química nós já temos uma série quase completa sobre cinética química, incluindo a explicação sobre o que é a ordem de reação, o que é etapa lenta, como é o mecanismo da reação. Eu vou deixar o link da playlist aqui embaixo. Então, se você tiver alguma dúvida sobre a parte cinética, não deixe de ver essas aulas. Mas vamos lá. A reação de cima, a que ocorre através do mecanismo bimolecular, nós chamamos de reação SN2, reação de substituição nucleofílica, que passa pelo mecanismo bimolecular. A reação de baixo, que não depende da concentração do nucleófilo, ocorre pelo mecanismo unimolecular, nós chamamos de reação de substituição nucleofílica de ordem 1, ou reação SN1. Por que essas reações são diferentes? Qual é a diferença no mecanismo da reação SN1 para a reação SN2? Nós vamos ver isso a partir de agora. Só que nós precisamos de uma informação adicional. Quando eu tenho substratos quirais, nós temos uma informação importantíssima para entender o mecanismo da reação. E vai ser isso que a gente vai ver. Nós já vimos que a reação SN2 apresenta um mecanismo bimolecular. Só que quando eu tenho um substrato e esse substrato é quiral, por exemplo, esse carbono aqui, essas bolinhas cinzas são carbonos. Esse carbono, o carbono da esquerda, apresenta estereoquímica do tipo S. O carbono da direita, que está ligado a um átomo de cloro, apresenta estereoquímica do tipo R. Vou colocar para reagir com uma hidroxila. A hidroxila é o nucleófilo. E aqui, o par de elétrons da hidroxila, ele vai ter que atacar esse átomo de carbono, o carbono que tem estereoquímica do tipo R. Ora, a hidroxila vai atacar esse átomo de carbono e nós vamos ter a saída do cloreto. O nucleófago será o cloreto. O que vai acontecer com a estrutura dessa molécula? Quando o nucleófilo atacar pela parte de baixo, esse átomo de hidrogênio não vai ter outra opção senão subir, senão ocupar a posição que antes era do cloreto. Qual vai ser a consequência disso? Nós vamos ter como produtos o nucleófago, o cloreto vai sair,
A hidroxila vai se ligar pela parte de baixo do carbono e o hidrogênio vai estar na parte de cima. Qual é a consequência disso? O carbono da esquerda, que antes era S, continua S, mas o carbono da direita, que antes era R, agora é S. Houve então o que nós chamamos de inversão de configuração. Quando nós temos uma reação que passa pelo mecanismo SN2, um carbono que era quiral de um tipo, se ele era R, passa-se então S. Ou se ele era S, passa-se então R. Essa informação é importantíssima na hora de estudarmos o mecanismo, na hora de entendermos esse mecanismo. Então o mecanismo tem que ser bimolecular, tem que depender do substrato e do nucleófilo, e além disso, ocorre inversão de configuração. Agora, para uma reação do tipo SN1, uma reação unimolecular, eu tenho aqui um determinado substrato, é um átomo de cloro ligado a um carbono terciário. Especificamente, a estereoquímica desse átomo de carbono, que é quiral, é do tipo S. E quando a reação ocorre, quando eu coloco para reagir com o nucleófilo, eu tenho uma mistura de isômeros, uma mistura de estereoisômeros. Aqui forma um álcool ligado ao carbono terciário do tipo S, e aqui forma um álcool do tipo R. Então ocorre o que nós chamamos de racemização. Se eu tenho então um mecanismo SN1, se o carbono era quiral, o produto vou ter uma mistura do tipo R e do tipo S. Então, no líquido, talvez a quiralidade da substância desapareça. Não porque a molécula deixou de ser quiral, é porque você vai ter 50% do tipo R, 50% do tipo S, e aí a atividade ótica desaparece, eu tenho uma mistura racêmica. Isso vai acontecer se a mistura for perfeitamente 50% de um produto, 50% do outro. Na maioria das vezes isso não acontece. O que nós temos então é uma redução das características óticas, indicando que eu tenho a racemização. Isso mostra então que o mecanismo SN1, que é um mecanismo unimolecular, eu tenho então a formação de enantiômeros, de estereoisômeros, coisa que não acontece pelo mecanismo SN2. Com base então nessas duas informações, vamos entender o mecanismo da substituição nucleofílica. Vamos começar então com as reações do tipo SN2. Quais são as informações que eu tenho? Primeiro, eu tenho aqui o meu produto. Primeiro de tudo, eu tenho o substrato, que é o clorometano, ele vai reagir com o nucleófilo hidroxila. O produto dessa reação vai ser o álcool metílico, né, a troca do nucleófilo com a saída do cloreto. Nesse meio tempo, o substrato tem que passar por uma inversão de configuração. Se era S, vai passar a ser R. Então, como que eu determino esse mecanismo que obedeça essas condições? Vou colocar então um gráfico de energia. Aqui eu tenho os reagentes, do lado de cá eu tenho um produto. E como que é esse caminho? Como que é a etapa lenta da reação? O mecanismo mais proposto indica que ele passa por esse estado de transição. Eu tenho, portanto, o ataque do nucleófilo, o par de elétrons vai atacar o carbono do substrato. Vou formar esse estado de transição. Percebo que o estado de transição ele não é isolado. Porém, eu tenho a hidroxila ligada ao carbono. Os átomos de hidrogênios começam a ficar planos. E aqui ele vai se separando do átomo de cloro, se separando do nucleófilo. Esse estado de transição permite a inversão de configuração. Ele depende das concentrações do nucleófilo e do substrato, e quando o nucleófilo ataca o substrato, você promove a inversão de sua configuração. Os átomos de hidrogênio que estavam deste lado vão passar então a estar do lado oposto. Isso vai fazer com que um substrato que seja R passe a ser S, ou que seja S passe a ser R. Essa reação é uma reação que ocorre numa única etapa. É um mecanismo que nós chamamos de mecanismo concertado. Concertado com C, ou seja, um mecanismo harmônico. Conforme essa ligação começa a ser formada, esta outra ligação, a saída do nucleófilo, começa a ser rompida, tudo isto ao mesmo tempo. Eu tenho, portanto, como produto final o álcool metílico e o cloreto.
Esse então é o mecanismo da reação SN2. Ela vai depender do mecanismo bimolecular e vai permitir a inversão de configuração. E esse mecanismo é um mecanismo em uma única etapa. Isso é importante. Ainda com base nesse mecanismo, eu posso ter uma ideia da velocidade da reação em função do substrato. Como assim? Notem que, para formar o estado de transição, o nucleófilo tem que atacar o carbono no substrato. Então, ele tem que se aproximar desse átomo de carbono. Dependendo de como esse átomo de carbono está impedido do ponto de vista estérico, ou seja, dependendo dos seus substituintes, essa reação pode ocorrer mais rápido ou mais devagar. Por exemplo, se o substrato for um substrato metílico, ou seja, o grupo de saída estiver ligado a um átomo de carbono ligado apenas a hidrogênios, esse é o carbono menos impedido de todos. O hidrogênio é pequeno, o nucleófilo pode se aproximar desse substrato sem nenhuma dificuldade. Se eu já tiver agora um substrato do tipo primário, ou seja, o átomo de cloro estiver ligado a um átomo de carbono primário, vai ser mais difícil do nucleófilo se aproximar, porque essa metila ela ocupa ali um volume espacial e esse volume vai provocar o que nós chamamos de impedimento estérico. Só para termos uma ideia, a velocidade de uma reação SN2 quando eu tenho um substrato primário comparada com o substrato metílico é 30 vezes mais lenta, só por causa desse grupo metila. Se o substrato então for secundário, o impedimento vai ser ainda maior. Quando o substrato é secundário, a reação é cerca de 100 vezes mais lenta do que o substrato metílico, tendo o mesmo nucleófilo. Quando o substrato é do tipo terciário, aí o nucleófilo nem consegue encostar, nem consegue chegar no substrato. E aí nós consideramos que, quando o substrato é terciário, a reação não ocorre via mecanismo SN2. Com base nisso, a gente pode imaginar que qual é a melhor condição do substrato para a reação ocorrer via SN2? Primeiro metílico, depois primário, depois secundário e terciário nem ocorre. É a pior condição para o mecanismo SN2. Ah, Antônio, então todo substrato primário ou secundário vai ocorrer via reação SN2? Não, depende do volume do substituinte. Por exemplo, aqui nós temos um substrato do tipo primário e aqui nós temos como substituinte o radical neopentila. Ele é enorme, ele provoca um impedimento estérico enorme. Ele é um substrato primário, mas como tem um grupo muito volumoso, a reação quase não ocorre via SN2. E com isso nós podemos escrever essa ordem de metílico, tem uma reatividade maior que o primário, maior que o secundário, maior que o terciário, tendo obviamente o bom senso do volume dos substituintes. Entendido isso, a gente pode então passar para o mecanismo do tipo SN1. Esse mecanismo tem a condição de ter de ser unimolecular, depender apenas do substrato, que nesse caso aqui vamos considerar o cloreto de terbutila, que vai gerar como um produto, nesse caso, dois álcools, o R e o S. Mas bom, a etapa lenta depende apenas do substrato. E aí o que nós consideramos? Consideramos que para esse mecanismo a etapa lenta é a separação então do cloro ou de qualquer outro grupo de saída do substrato, que vai me gerar como intermediário. Nota que a reação SN2 não tem intermediário. Aqui sim, aqui vai gerar um intermediário, um carbocátion. Aqui nós temos então a formação do carbocátion. Esse átomo de carbono ele apresenta carga positiva. E por que carga positiva? Porque ele perdeu o cloro e o cloro saiu na forma de cloreto, carregando consigo o par de elétrons. O carbocátion, por sua vez, tem uma particularidade muito interessante. Ele é plano, aqui nós temos um orbital vazio, e é sobre esse orbital vazio que vai ocorrer o ataque do nucleófilo. Então aqui nós temos o nosso primeiro intermediário, que é o carbocátion, e é neste ponto que vai ocorrer o ataque nucleofílico. O ataque nucleofílico, na maioria das vezes, é uma molécula de solvente. Ocorre uma reação que nós chamamos de solvólise. Nesse caso, nós estamos considerando o solvente como sendo a água, e a molécula de água simplesmente vai se aproximar do carbocátion, se aproximar do intermediário, gerando com isso um novo estado de transição, que é a aproximação da molécula de água ao átomo de carbono do substrato.
Só que, como o carbocátion é plano, esse ataque pode vir por cima, mas também pode vir por baixo. Não existe impedimento nenhum. O ataque vindo por baixo, então, seria uma outra molécula de água em um outro intermediário que iria gerar um outro tipo de estado de transição. Aqui nós temos, portanto, dois estados de transição bem semelhantes, porém que vão me gerar produtos diferentes. Esses produtos, no caso, você pode imaginar que quando o nucleófilo vem por cima, o carbono, que era plano, vai ficar com seus átomos de substituintes para baixo. Quando o nucleófilo vem por baixo, o carbono, que era plano, vai ter seus substituintes para cima. Eu vou gerar, então, este tipo de produto e este tipo de produto. Se o carbono for quiral, significa que eu estou gerando um produto do tipo R e um produto do tipo S, justificando, então, a racemização. Se eu tiver 50% de um, 50% do outro, eu tenho uma mistura 100% racêmica. Provavelmente eu não vou ter isso, dependendo do substituinte, eu posso ter 20% de um, 80% do outro, 40% de um, 60% do outro, mas esse mecanismo mostra que eu tenho a formação tanto do produto R quanto do produto S. E a etapa lenta dependeu apenas do substrato, mostrando que o mecanismo é unimolecular. Bom, deste ponto até a formação do produto final, nós temos mais uma etapa. Por quê? Esse produto gerado, esses daqui, se nós representarmos na forma tradicional, nós temos isso. É um carbono terbutílico, um carbono terciário, que está ligado a uma molécula de água. Então, esse átomo de oxigênio tem uma carga positiva sobre ele. Ele não é o produto final. O que eu tenho que fazer aqui? Transformar esse intermediário em um produto neutro. Como que vai ocorrer isso? Uma própria molécula do solvente, uma molécula de água, ela pode atacar esse intermediário e retirar uma das moléculas, um dos átomos de hidrogênio. Eu vou ter então uma nova reação, vou gerar um novo estado de transição, que é a retirada desse átomo de hidrogênio, e com isso eu tenho então um produto final. Se eu tenho esse intermediário, eu vou chegar a um produto. Para o outro intermediário, eu vou gerar um outro produto, ou seja, a mistura RS, além de deixar o meio ácido, eu vou gerar H3 ou mais no meio. Essa última etapa só ocorreu porque o nucleófilo é neutro. O nucleófilo neutro vai gerar um intermediário com a carga positiva. Se o nucleófilo fosse aniônico, como a hidroxila, por exemplo, ela iria atacar o substrato, iria formar um intermediário neutro e esse seria o produto final. Então essa reação teria uma etapa a menos. O que importa é que a etapa lenta ocorre devido à separação do grupo de saída com o substrato. Quem é o intermediário principal da história? O carbocátion. O mecanismo SN1 ocorre via formação de carbocátion. E o carbocátion não é uma espécie muito estável. Então, para um mecanismo ocorrer via SN1, eu tenho que gerar um carbocátion relativamente estável. E como que eu estabilizo o carbocátion? Esse é o ponto fundamental para entendermos quais são as condições para que uma reação ocorra via mecanismo SN1 ou via mecanismo SN2. Via mecanismo SN2, eu tenho que ter um substrato pouco impedido. Via mecanismo SN1, eu tenho que ter um substrato que gere um carbocátion estável. E aí, se nós olharmos, por exemplo, o mapa de potencial eletrostático dos carbocátions, a cor azulada significa carga positiva. O carbocátion metílico tem alta concentração de carga positiva, isso não é legal. O primário, nós temos uma redução dessa carga positiva devido à doação de densidade eletrônica da metila para o carbono positivo via efeito indutivo. Além disso, nós temos a estabilização do carbocátion via efeito de hiperconjugação. Se você não sabe o que é efeito indutivo, o que é hiperconjugação ou o que é ressonância, eu devo gravar uma aula posteriormente explicando esses efeitos eletrônicos. No carbocátion secundário, nós temos uma outra metila doando densidade eletrônica, o que estabiliza mais esse carbocátion. E por fim, nós temos o carbocátion terciário, com 3 metilas doando densidade eletrônica para o carbono positivo, estabilizando esse carbono, além de ter a possibilidade de maior número de hiperconjugações. O que significa isso? Significa que se eu tiver um substrato terciário, ele vai me gerar um carbocátion terciário. O carbocátion terciário é mais estável.
Pela estabilidade do intermediário do carbocátion, nós vamos ter um estado de transição de mais baixa energia. Isso segue o postulado de Raymond, onde diz que, para reações endotérmicas, como esse caso aqui, o estado de transição vai ser mais parecido com o produto. Então, se eu baixo essa energia, eu vou baixar a energia do estado de transição. Baixando a energia de ativação para o estado de transição, a reação ocorre mais rapidamente. Isso é muito interessante, porque via mecanismo SN2, o substrato terciário não é legal, mas via mecanismo SN1, o substrato terciário favorece a reação. Então nós vamos ter uma reação SN1 majoritariamente em substratos terciários ou arílicos. O arílico é quando eu tenho um anel aromático e com isso eu consigo fazer o efeito de ressonância. Enquanto que o substrato metílico era ótimo para uma reação SN2 porque tinha pouco impedimento estérico, ele é horrível para uma reação SN1 porque ele vai gerar um carbocátion muito pouco estável. Então nós temos aqui uma inversão de ordens. Uma reação SN2 ocorre preferencialmente no substrato metílico, depois primário, depois secundário, e não ocorre no terciário, ou pelo menos não ocorre de maneira apreciável. E numa reação SN1, ela ocorre muito mais rapidamente no terciário, basicamente no terciário. Ela quase não vai ocorrer no metílico, no primário e no secundário. Então, com isso, a gente já consegue perceber quando que uma reação vai ser SN1 ou SN2, olhando para o substrato. Ficou claro isso? É questão típica de prova, decida se o mecanismo é SN1 ou SN2, olhe o substrato, se ele é primário, secundário ou terciário, e você vai ter uma informação valiosíssima. Mas essa não é a única informação. Nós temos outros parâmetros para avaliar se a reação vai ocorrer via SN1 ou via SN2. O primeiro, talvez o mais importante, seja o substrato. O segundo critério é quanto ao efeito do nucleófilo, a concentração do nucleófilo. Será que o nucleófilo faz diferença na hora que nós decidimos se o mecanismo vai ser SN1 ou SN2? Bom, para o mecanismo SN2, ele depende da concentração do nucleófilo. Então, a natureza do nucleófilo, a concentração do nucleófilo só vai interferir numa reação SN2. Ela pode ser mais rápida ou mais devagar, dependendo do nucleófilo. Uma reação SN1 não depende do nucleófilo. Então, o nucleófilo não é um agente definitivo para o mecanismo SN1 ou SN2. Ficou claro? Só SN2 que depende dele. E aí nós podemos imaginar se ela vai ocorrer mais rápido ou mais devagar. Primeiro, se a concentração do nucleófilo for uma concentração elevada, a velocidade vai ser maior. Ou se eu tiver um nucleófilo mais forte, um nucleófilo que reaja mais rapidamente, a reação vai ser mais favorecida. Como que eu entendo como um nucleófilo mais forte? Vamos pegar aqui dois exemplos. Eu tenho o metanol como nucleófilo e eu tenho o metóxido. O metóxido tem maior densidade de carga, ele é uma base de Lewis mais forte. Logo, ele vai doar seu par de elétrons, vai promover o ataque mais facilmente. Ele, portanto, vai ser um nucleófilo mais forte. Dentre essas duas reações que ocorrem da mesma maneira, a reação quando eu tenho o nucleófilo negativo, o metílico, vai ocorrer favoravelmente. Os dois mecanismos são SN2, mas ela ocorre mais favoravelmente quando eu tenho uma base mais forte, na maioria das vezes. Na verdade, quando nós temos o átomo que vai promover o ataque igual, quanto mais forte for a sua força básica, quanto mais forte for a sua basicidade, maior vai ser seu poder nucleofílico. Na verdade, eles caminham no mesmo sentido. A basicidade da água é menor que a do álcool, que é menor da hidroxila, que é menor do que um alcóxido. A nucleofilicidade também caminha nesse mesmo sentido. Quanto maior a basicidade, maior a nucleofilicidade, se o átomo for igual. Se o átomo for diferente, aí depende. Por exemplo, quando nós tratamos outras bases, a hidroxila é a base mais forte do que o iodeto, que é mais forte do que o cianeto, que é mais forte do que o hidrogênio sulfeto. No entanto,
A hidroxila é um nucleófilo mais fraco do que o iodeto. É um nucleófilo mais fraco que o cianeto. Se você não sabe a diferença entre basicidade e nucleofilicidade, eu também vou gravar uma aula sobre essas diferenças. São muito parecidos os conceitos, porém eles são diferentes. Aqui, quando eu tenho átomos diferentes, a nucleofilicidade, ou seja, a capacidade de elegir como nucleófilo mais forte, não necessariamente segue a mesma tendência da basicidade. E um dos maiores responsáveis por isso é o efeito de solvente, é o próprio solvente da reação, que é um outro critério que nós devemos analisar se vai guiar o mecanismo SN2 ou o mecanismo SN1. Nesse caso, vamos considerar o efeito de solvente para uma reação do tipo SN2. Primeiro, eu vou considerar um solvente que seja polar e polar prótico, tendo o hidrogênio ligado a um átomo de oxigênio. Exemplos de solventes polares próticos: água, ácido acético, etanol, metanol. Todos eles são solventes polares próticos. O papel do solvente é envolver o soluto, envolver os reagentes. Nesse caso, um solvente polar do tipo prótico, ele envolve o cátion e o ânion de maneira muito eficiente. Aqui nós temos a água, por exemplo, envolvendo o cátion, ela chega até a formar complexos, dependendo do cátion, e esse solvente polar também é capaz de solvatar ânions. E o fato de ser prótico faz com que possa existir ligação de hidrogênio. Então, essa solvatação é muito eficiente para os ânions. Vamos imaginar um mecanismo SN2. No mecanismo SN2, eu tenho aqui o meu substrato, e esse nucleófilo, o nucleófilo ideal, o nucleófilo forte, se ele for aniônico. Agora imagina que essa reação ocorra num solvente polar prótico. Esse nucleófilo tem que se aproximar do substrato, e esse substrato preferencialmente tem que estar pouco impedido. Mas se o solvente for polar prótico, ele vai envolver tanto esse ânion, vai cercar tanto esse ânion, que vai ser difícil a aproximação do nucleófilo ao substrato. É como se agora ele tivesse que carregar não apenas ele, mas todo um conjunto de moléculas de solvatação. E depois, para ocorrer o choque, ele vai ter que se separar dessas moléculas de solvatação. Isso envolve gasto de energia. Então, um solvente polar do tipo prótico não ajuda muito reações do tipo SN2. Em contrapartida, se eu tiver, por exemplo, um solvente que solubilize a parte positiva, mas que deixe livre o ânion, né? Esse ânion tem uma mobilidade maior, eu tenho então uma reação favorecida. Isso acontece quando uso um solvente polar, porém aprótico. E eu tenho como exemplo de solventes polares apróticos os mais comuns: o DMF, a dimetilformamida, e o DMSO, o dimetilsulfóxido. Qual é a principal contribuição desses solventes? Eles são capazes de solvatar cátions, a parte positiva, porém, eles não provocam ligações de hidrogênio. Isso faz com que o ânion fique mais livre. E ficando mais livre, ele vai provocar o ataque nucleofílico de maneira mais eficiente. Então, reações via mecanismo SN2 são muito favorecidas quando o solvente é do tipo polar aprótico. Os livros dizem que a mudança de um solvente polar prótico para um polar aprótico aumentem até 1 milhão de vezes a velocidade de uma reação através do mecanismo SN2. É bem legal isso. O interessante é que, dependendo do tipo do solvente, se ele é prótico ou aprótico, a força do nucleófilo pode mudar. Por exemplo, o iodeto é um nucleófilo muito mais forte que o fluoreto na presença de solvente prótico. Por quê? O fluoreto faz ligação de hidrogênio com o solvente prótico, ele vai ficar muito retido. A sua capacidade nucleofílica vai ser extremamente enfraquecida. Agora, se o solvente for aprótico, se não tiver o problema dessa solvatação do nucleófilo, o fluoreto é muito mais forte, afinal nós temos uma densidade de carga muito maior e seu ataque, portanto, vai ser favorecido. Então, o solvente, assim como o substrato, são fundamentais na velocidade da reação SN2. Então, vimos aqui que o solvente aprótico favorece a reação SN2. Por outro lado, para uma reação SN1, nós temos o contrário. Numa reação SN1, eu tenho o substrato, que na etapa lenta vai se separar do grupo de saída, formando, então,
este estado de transição, e um intermediário é um carbocátion e o cloreto, ou melhor, o carbocátion e o ânion, gerado pelo grupo de saída. Eu tenho então como intermediários cátions e ânions. E eu tenho que estabilizar esses cátions e esses ânions. Eu tenho que estabilizar o carbocátion. Como que eu estabilizo o carbocátion? Bom, uma forma é com substrato terciário. Uma outra maneira é solvatando esse carbocátion. Então, para isso, o ideal seja solventes polares próticos. Porque o solvente polar vai estabilizar o carbocátion e a parte prótica vai conseguir estabilizar bem o grupo de saída, que é aniônico. Então, mais uma vez, nós temos uma boa diferenciação. Solventes polares próticos ajudam reações SN1 e apróticos reações do tipo SN2. Na maioria das vezes, quanto mais polar for o solvente, melhor vai ser a reação do tipo SN1. Um bom critério para isso é nós avaliarmos a constante dielétrica do solvente. Aqui nós temos uma tabela onde a água apresenta constante dielétrica 80, seria o melhor solvente. O problema é que a maioria dos compostos orgânicos não serão solúveis em água. Então é muito comum nós termos uma mistura, por exemplo, de água, metanol, água, etanol, que apresentam constantes dielétricas baixas, no entanto, ainda assim consegue estabilizar bem o carbocátion gerado. A acetona é muito baixa, em torno de 21, a água é 4 vezes mais. Então, olhar para a constante dielétrica é um bom índice para escolhermos o melhor solvente para reações do tipo SN1. Está claro até aqui? Então, nós já vimos o efeito do substrato, o efeito do nucleófilo, o efeito do solvente. Falta mais um efeito, que é o efeito do grupo de saída, o efeito do nucleófilo. Para uma reação do tipo SN2, nós vamos ter o ataque do nucleófilo, a formação desse estado de transição pentavalente e a saída do nucleófilo com carga negativa, na saída aqui do X-. Para uma reação SN1, nós temos um estado de transição diferente, um intermediário com carbocátion, mas também a saída de um X-. Seja como for, para a reação ocorrer, eu tenho que ter um bom grupo de saída. Esse bom grupo de saída ou tem que ser neutro, e nem sempre a gente consegue, ou tem que ser pelo menos uma base fraca. No geral, os haletos são bons grupos de saída, pelo menos o iodeto, o brometo e o cloreto, porque eles são bases fracas, né? São bases conjugadas de ácidos fortes. Então, nós temos o iodeto como o melhor grupo de saída, o melhor nucleófago, depois o brometo, cloreto e, por fim, o fluoreto como sendo o pior grupo de saída dentre os halogênios. Excelentes grupos de saída são esses grupos sulfonados. Aqui nós temos grupos tosilatos, mesilatos, triflatos. Esses grupos de saída conseguem estabilizar essa carga via ressonância. Então eles são ideais para reações de substituição nucleofílica. Seja como for SN1 ou SN2, a reação só vai ocorrer se o grupo de saída for bom, se for uma base fraca, se for uma base mais estável. Se essas reações gerarem como grupo de saída uma base muito forte, elas não irão ocorrer. É por isso que nós não temos reações de substituição nucleofílica nesses substratos. O nucleófilo ataca com álcool, sai hidroxila. Hidroxila é uma base muito forte. Hidroxila não é um grupo de saída, a reação não ocorre dessa forma. Como a hidroxila é uma base muito forte, ela pode atacar de novo o substrato e a reação ocorre no sentido oposto. Eu não tenho, por exemplo, como grupo de saída um carbônio. O carbônio é uma base extremamente forte, assim como o hidreto. Então, essas reações não ocorrem. Independente se é SN1 ou SN2, não ocorre como substituição nucleofílica. O que eu posso fazer é tentar transformar esses grupos de saída que são bases fortes em bases fracas. Por exemplo, não existe substituição nucleofílica para álcools. Mas, se eu deixar o meio ácido, o álcool pode atacar o H+, e eu posso ter então um álcool protonado. E aí sim, o nucleófilo pode atacar o substrato e eu vou ter como grupo de saída a água. Eu vou ter como grupo de saída o nucleófago neutro. Então eu transformei um grupo de saída forte, que seria hidroxila, em meio ácido em água. Então, nesse caso, a reação pode ocorrer. A transformação do grupo de saída em um grupo
em uma base fraca é fundamental para as reações de substituição nucleofílica. E com isso nós vimos os 4 efeitos. Muita coisa, não é? A aula está acabando, pessoal. Só mais um pouquinho. Eu vou resumir então esses 4 efeitos e aí nós terminamos de maneira definitiva a mega aula de substituição nucleofílica. Então vamos lá. Reações SN1 e SN2. As principais diferenças. Primeiro, o mecanismo. Uma reação SN2 ocorre através de um mecanismo concertado e um mecanismo bimolecular. Eu só tenho um estado de transição, ela ocorre numa única etapa. A reação SN1 ocorre em várias etapas, pelo menos 2, onde a etapa lenta eu tenho a formação do carbocátion. O estado de transição é a separação do grupo de saída do substrato. Ocorre via mecanismo unimolecular. Como que eu faço para diferenciar então esses mecanismos? Eu vou olhar para o substrato. No caso de uma reação SN2, substratos pouco impedidos, metílico, primário e secundário, favorecem reações do tipo SN2. Eu vou evitar sempre substratos terciários, praticamente não vai ocorrer, ou primário ou secundário que sejam muito volumosos, como esse é o caso do substituinte neopentila. Para reações do tipo SN1, é exatamente o oposto. Um substrato terciário vai gerar um carbocátion terciário, que é mais estável. Enquanto o substrato terciário não favorece uma reação SN2, ele vai favorecer uma reação SN1. Os outros substratos vão gerar carbocátions menos estáveis, portanto dificilmente irão participar de reações via mecanismo SN1. Terceiro ponto, efeito do solvente. Para reações do tipo SN2, o ideal é que seja um solvente polar aprótico, porque ele vai permitir então que o nucleófilo fique mais livre e promova então o ataque com mais facilidade. Para reações do tipo SN1, o ideal é que seja um solvente polar prótico, porque assim ele vai estabilizar tanto o carbocátion gerado quanto o grupo de saída da primeira etapa. Então nós temos solventes diferentes para cada um dos mecanismos. Participação do nucleófilo. Bom, o nucleófilo só vai interferir mesmo em reações de tipo SN2, porque eles participam da etapa lenta. Reações SN1 não dependem tanto do nucleófilo. Podem ocorrer, por exemplo, com nucleófilo fraco, na maioria das vezes o próprio solvente, em reações que nós chamamos de solvólise. Mas numa reação SN2 ela vai ocorrer tanto mais rápido, quanto mais concentrado ou mais forte for esse nucleófilo. No que diz respeito ao grupo de saída, nos 2 casos, nós não teremos reação de substituição nucleofílica se eu gerar uma base forte como grupo de saída. O que eu posso favorecer é transformar essa base forte em uma base fraca, como por exemplo, colocando um álcool em meio fortemente ácido, ele será protonado e aí eu terei como grupo de saída a própria molécula de água, que é uma base fraca. Bom, pessoal, e é isso. Finalmente terminamos a nossa primeira mega aula, falamos de todos os efeitos que interferem em reações de substituição nucleofílica, seja SN1, seja SN2. Foi uma aula bem completa e eu espero que vocês gostem, mas sobretudo que essa aula ajude vocês. Se vocês gostaram, por favor, compartilhem, deem o seu like, se inscrevam no canal, e deixem seu comentário do que acharam da mega aula, do que acharam do quadro Mega Química. O que eu tenho que mudar, se tem que ser assim, se é melhor fragmentar as aulas. Enfim, deixem a sua opinião. De minha parte, agradeço a você se você esperou até aqui. Eu espero de coração que essa aula seja útil em suas aulas de Química Orgânica. Tá certo? Então, até a próxima da Universidade da Química.